Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Patrícia Góes, mais uma vez em uma videoaula, e hoje nós vamos ter o conteúdo Capacidades Físicas. Na aula de hoje, de Educação Física, nós vamos abordar o que são as capacidades físicas, quais são elas e quais são as suas características, especificando cada uma delas. Primeiro de tudo, o que seria aí as capacidades físicas? As capacidades físicas são qualidades próprias de cada indivíduo, correspondente à parte física corporal do movimento. Essas capacidades físicas, elas podem ser aprimoradas com atividades físicas específicas e juntamente com as habilidades motoras e integram aí o seu desenvolvimento motor. Vão existir algumas capacidades físicas. Dentre elas, nós temos a coordenação motora, a força, a flexibilidade, a velocidade, a resistência, a agilidade e equilíbrio. Vamos falar primeiro sobre a coordenação motora. Coordenação motora é a capacidade de usar de forma mais eficiente os músculos esqueléticos, ou seja, vai estar trabalhando aí os grandes músculos, resultando em uma ação global mais eficiente, prática e econômica. Esse tipo de coordenação permite a criança ou adulto dominar o corpo no espaço, controlando aí todos os seus movimentos. Nós vamos ter dois tipos de coordenação motora. A coordenação motora geral, chamada também de coordenação motora grossa, e a coordenação motora fina, chamada também de coordenação motora específica. É importante ressaltar que a coordenação motora grossa, ela vai estar trabalhando os grandes músculos, ou seja, quando eu pular, correr, andar, saltar, eu vou estar trabalhando os grandes músculos. E a coordenação motora fina, ela vai estar trabalhando os pequenos músculos, ou seja, quando eu estou escrevendo, desenhando, recortando, eu estou trabalhando a coordenação motora fina porque eu estou utilizando os pequenos músculos. Agora vamos falar sobre força. O que é força? Força é a capacidade física que permite que um músculo ou um grupo de músculos produzam uma tensão e vençam a resistência na ação de empurrar, tracionar ou elevar. Resumidamente, força é a capacidade física que o indivíduo tem de contrair um ou mais músculos em busca de um objetivo, seja ele empurrar ou elevar alguma coisa. Nós vamos ter vários tipos de força. Nós temos a força estática, a força dinâmica, força máxima, a força explosiva e a resistência de força. O que seria cada uma delas? A força estática é quando você exerce a força parado, como simplesmente ficar em pé. Já a força dinâmica é quando você exerce a força em movimento, como por exemplo quando nós estamos andando. Já a frequência máxima é o limite da sua força, é até quando você consegue elevar algo, levantamento de peso, por exemplo. Já a força explosiva é a força feita no menor tempo possível, como um soco no boxe, um chute no futebol, e ela vai ser motivada aí pelas emoções, seja pelo medo, pela raiva, tá certo? Já a resistência de força é a capacidade do músculo de resistir ao cansaço após muitas contrações. Então, é você resistir a um determinado exercício, tá? Como a barra, a flexão de braços, abdominais. Você vai estar trabalhando aí a resistência de força. E aí nós vamos falar agora sobre a flexibilidade.
O que seria aí a flexibilidade? A flexibilidade é a capacidade física que o indivíduo tem de ampliar as suas articulações, tá certo? Então, ela pode ser definida como a capacidade de a estrutura muscular esquelética se estender, sem danos ou lesões, e com a ampla movimentação numa articulação ou grupos de articulações. Como a capacidade física de articulação, ela move-se com facilidade em sua amplitude de movimento. Então, a flexibilidade, ela vai ajudar você a alcançar as suas articulações, por exemplo, conseguir tocar, né, a mão ali no pé, tá bom? É a capacidade física que permite executar movimentos de grande amplitude. E, embora ela seja considerada simples, mas ela vai estar presente em inúmeros esportes. Agora vamos falar um pouco sobre a velocidade. E aí, o que seria a velocidade? A velocidade é a capacidade física que o indivíduo tem de percorrer um determinado espaço no menor tempo possível, tá certo? Então, é a capacidade física que permite realizar movimentos no menor tempo possível ou reagir rapidamente a um sinal. E ela pode apresentar três tipos, como a velocidade de reação, a velocidade de deslocamento e a velocidade dos membros. Vai existir também dois fatores de fundamental importância na velocidade, que nós temos que a reação e o reflexo. Falando sobre a reação e o reflexo de maneira individual, o que seria aí a reação? É o tempo decorrido entre algum estímulo externo, seja sonoro ou visual, e as respostas voluntárias que acontecem, como, por exemplo, o atleta que começa a correr após ouvir o sinal da largada. Podemos definir o tempo de reação como o tempo entre o estímulo recebido e o início do movimento solicitado, ou seja, é o tempo entre você ouvir ou ver o sinal e executar o movimento. A reação, ela é consciente, ela é treinável, ou seja, você pode melhorar com treinamento, você tem consciência do movimento que você vai fazer. Já o reflexo, ele é completamente diferente da reação, tá certo? Porque o reflexo ela vai ser uma ação involuntária, que tem por finalidade a garantia da sobrevivência. Então, como por exemplo, o reflexo patelar, ou simplesmente quando você toca o dedo no fogo de uma vela. Então, você vai ter a reação de retirar o dedo imediatamente. Isso é como se fosse o nosso sistema de sobrevivência. E está baseado aí no reflexo. Então, os reflexos, eles são respostas comuns, são involuntárias, elas são rápidas e elas não têm aí consciência. Então, você não tem consciência do movimento que você está fazendo. Por isso que o reflexo ele não pode ser treinável. E aí vamos falar um pouco sobre a resistência. O que seria aí a resistência, tá certo? A resistência ela vai ser a capacidade física que o indivíduo tem de resistir a um determinado exercício por um determinado tempo. Então, a resistência é a capacidade que permite efetuar um esforço durante um tempo considerável, suportando a fadiga muscular, né? E recuperando aí com uma determinada rapidez. A resistência é a habilidade que pode exercer um esforço, seja ele estático ou dinâmico e prolongado, sem afetar a qualidade do exercício. Nós vamos ter vários tipos de resistência, como nós temos a resistência aeróbica, que é aquela qual você vai estar respirando constantemente, a resistência anaeróbica, ao qual vai existir um determinado controle da respiração, ou seja, você só vai respirar em momentos adequados, tá certo? E a resistência muscular, né, localizada, a resistência de força que vão estar sendo trabalhadas aí na academia com um objetivo mais específico. Agora vamos falar sobre a agilidade. O que seria a agilidade, né? É muito importante que vocês não confundam a agilidade com a velocidade. Elas são bem parecidas, tá certo? Porque a agilidade, ela vai ser a capacidade física que o indivíduo tem de percorrer um determinado espaço no menor tempo possível, mas com a mudança da gravidade, tá certo? E sem perder a coordenação motora dos movimentos. Então, ela é bem parecida com a velocidade, porque trata de tempo e espaço, né? Então, a agilidade é uma qualidade física que permite mudar a posição do corpo no menor tempo possível,
tá? Então, vai ter o deslocamento do corpo de uma maneira rápida, certo? Vai mudar o centro da gravidade, mas de maneira alguma você pode perder sequer o equilíbrio nem a coordenação. E a agilidade, ela vai estar presente no nosso dia a dia, nos jogos, brincadeiras, em todos os esportes que nós conhecemos, tá certo? E aí, nós temos o equilíbrio. O que seria aí o equilíbrio? O equilíbrio é a capacidade que o ser humano tem de manter o corpo, né, em uma determinada posição. É a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base, né, contra a lei da gravidade, seja ele parado ou em movimento. Então, você tem que equilibrar o seu corpo, seja ele parado ou em movimento. No caso, nós temos 3 tipos de equilíbrio: o equilíbrio dinâmico, estático e o recuperado, chamado também de equilíbrio de recuperação. O que seria cada um deles? O equilíbrio dinâmico vai ser a capacidade que você tem de equilibrar-se em movimento, andando, correndo, tá? Já o equilíbrio estático vai ser a capacidade que você tem de equilibrar-se parado, seja em pé, sentado, tá? E o equilíbrio recuperado é quando você recupera o equilíbrio após um determinado desequilíbrio, seja uma queda, um movimento, uma acrobacia, tá certo? E aí, nessa última parte aqui, eu vou fazer uma revisão de tudo que a gente viu nos slides. E aí eu falei aqui, coloquei para vocês algumas palavras-chave que vão ajudar vocês a se lembrarem do que é determinadas capacidades físicas. Então, coordenação motora, nós vamos ter a coordenação motora geral, também chamada de coordenação motora grossa, e nós vamos ter a coordenação motora específica, chamada também de coordenação motora fina. Lembrando que a grossa e geral vão trabalhar os grandes músculos, a fina e específica vão trabalhar os pequenos músculos. A força, eu selecionei aqui 2 palavras, que é contração muscular, que é a capacidade que você tem de contrair os músculos. A flexibilidade já vai ser a capacidade que você tem de ampliar as articulações. E a resistência é a capacidade que você tem de resistir ao exercício por um determinado tempo. A velocidade é você percorrer um determinado espaço no menor tempo possível. E a agilidade é você percorrer esse determinado espaço no menor tempo possível, mas com a mudança da gravidade, sem perder, né, a coordenação dos movimentos. E o equilíbrio é você equilibrar-se, seja parado, andando ou recuperando o equilíbrio após, né, ter um desequilíbrio. Eu espero que essas palavras possam ajudar vocês a se lembrarem do que é cada uma das capacidades físicas, que vocês possam estudar e aprender e diferenciar cada uma delas. Bons estudos, obrigada e até a próxima.